Fala, povo de Deus, 15º dia da nossa série Nada Pode Nos Separar do Amor de Deus, Romanos, capítulo 15, hoje é o penúltimo capítulo, amanhã encerraremos no capítulo 16, e hoje nós iremos falar sobre alguns assuntos diversos, continuar o capítulo 14, falando sobre alguns irmãos que são mais fracos na fé, outros que são mais fortes, como agir, né? Sobre o Deus que nos dá esperança, e sobre contarmos os nossos próprios testemunhos. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 1, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, Paulo está continuando o assunto do capítulo 14, falando que quem é mais forte na fé deve sim procurar agradar, procurar ajudar aqueles que são mais fracos, não procurando os seus próprios interesses, mas até mesmo o interesse do próximo. Por quê? Porque ele é mais fraco na fé, ele não consegue entender tudo ainda, ele não consegue ter a compreensão de tudo ainda, então eu preciso ajudá-lo, eu preciso edificá-lo, eu preciso buscar os interesses dele para que ele se mantenha firme na fé até o dia que ele será fortalecido e entenderá coisas maiores. Amém? Versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Então Paulo, ele fala, olha, não busque o seu próprio interesse, busque o do próximo. E aí o mundo de hoje em dia, a cultura de hoje em dia fala, isso é loucura. Você tem que procurar fazer aquilo que te agrada, você tem que procurar fazer aquilo que você quer. Só que aí Paulo, ele traz o exemplo perfeito. O próprio Jesus Cristo não buscou os seus interesses, mas buscou os interesses dos outros. Por quê? Porque Jesus no Getsemane, ele fala, Pai, se possível afaste de mim esse cálice. Era a vontade de Jesus naquele momento, afastar-se daquele sofrimento, daquela agonia. Mas depois ele fala, mas faça a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele fosse para a cruz. Ou seja, o interesse de Jesus naquele momento é, afaste de mim esse cálice. O que ele fez foi tomar a cruz dele. Então o próprio Jesus não buscou os seus interesses, mas buscou os interesses do Pai em nosso favor, para que nós possamos ser salvos e herdar o céu juntamente com ele. Então, o exemplo perfeito nesse caso é o próprio Jesus, amém? E nós precisamos ser discípulos, imitadores de Jesus, cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, ou seja, imitador de Cristo. Eu quero ser cristão, você quer ser cristão, então precisamos imitar o Senhor Jesus. Versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. O Paulo está falando do Antigo Testamento. Tudo que foi escrito é para nos ensinar. Então, tudo que está no Antigo Testamento serve de ensino de alguma forma. Uma vez eu fiz um vídeo lá no Instagram que se tornou muito polêmico, teve quase 2 milhões de visualizações, porque eu basicamente falei que não podemos servir e adorar a Deus de qualquer forma, precisa ser conforme a palavra dele nos ensina. Mas eu acabei só usando exemplos do Antigo Testamento, e aí muita gente caiu matando em cima de mim, porque eu só usei o Antigo Testamento. Mas está aqui, Romanos 15, 4, tudo que foi escrito serve para ensino. Então, se eu pego algo do Antigo Testamento e jogo para o tempo da graça, falando, olha, Deus não mudou, não podemos adorá-lo de qualquer forma, não podemos viver na presença dele de qualquer forma, tem que ser de acordo com a sua palavra, tem que ser de acordo com aquilo que ele nos ensinou na Escritura, não tem problema nenhum, porque o que foi escrito no passado serve para o nosso ensino hoje, tá? Então tem gente que só quer o Novo Testamento, ler o Novo Testamento, aprender sobre o Novo Testamento, não aceita pregações do Antigo Testamento, não é bem assim. O que foi escrito lá atrás serve para ensino hoje. É claro que temos que pegar o que foi escrito no Antigo Testamento e apontar para Cristo, e apontar para a nova aliança, e apontar para o tempo da graça. Mas pode sim e deve ser usado para o nosso ensino, porque também é palavra de Deus. Amém? Versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando sobre espírito de unidade, está falando de um coração, uma voz que glorifica a Deus. Como igreja, precisamos andar em unidade. Já falei isso muito aqui, João 17, Jesus ora o Pai, Pai, que eles, a igreja, os meus discípulos, sejam um comigo, como eu sou um contigo, fala de unidade. Mateus 12, 25, Jesus, ele fala que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá.
E está dando exemplo até do próprio reino de Satanás. Então, o próprio reino das trevas caminha unido, porque se eles se dividirem, eles já não vão existir mais, eles já não vão conseguir avançar. Não que eles consigam avançar, porque o nosso Deus é mais poderoso, mas você está entendendo o que eu quero dizer? Uma igreja dividida não avança. Uma família dividida não avança. Um casal dividido não avança. Uma equipe de trabalho dividida não avança. Então nós precisamos andar em unidade para que glorifique o Pai, para que possamos avançar nos propósitos de Deus na terra. Versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem-se uns aos outros da forma que Cristo os aceitou. Então eu tenho que aceitar todo mundo como a pessoa é? Não, porque eu tenho que aceitar da forma como Cristo nos aceitou. E Cristo nos recebe como estamos, mas não nos aceita como nós somos. Por isso que a propósito do Evangelho é transformação. Cristo nos recebe como estamos, ou seja, está em pecado, está mal, está caído, está quebrado, pode vir. Ele nos recebe, mas ele não nos aceita como nós somos. Por isso que ele fala, negue a si mesmo, seja transformado pela palavra, seja transformado na mente, Romanos 12. Então, Paulo está falando, aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou, tá? Então, eu vou aceitar todos. Por exemplo, na igreja, tem igrejas que não estão aceitando, né, não estão recebendo certos tipos de pessoas que têm algumas ideologias, algumas filosofias, algumas formas de enxergar o mundo. Não é assim, nós precisamos receber. Né? Claro que tornar parte da comunidade, falar que vai herdar o céu, aí precisa haver transformação. Mas nós precisamos agir como Cristo agiu em todo o tempo. Amém? Versículo 8. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Lá no Antigo Testamento já está falando que Deus seria louvado entre os gentios, ou seja, entre nós, né? Lá no Antigo Testamento já está sendo profetizado que Deus iria nos salvar. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Então, nós colocamos em Cristo a nossa esperança. Versículo 14, que o Deus da esperança acabou de falar que é da raiz de Jessé, ou seja, é em Cristo que nós colocamos a esperança. Agora o versículo 13, o Deus da esperança. Se a nossa esperança está em Cristo, e no versículo 13 fala o Deus da esperança, quem é Deus? Cristo. Já falamos muito disso na série de João. Então, que o Deus da esperança, Cristo, os encha de toda alegria e paz, né? Nós já falamos disso no capítulo anterior. Alegria e paz é o que nós temos em Cristo Jesus. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então eu transbordo de esperança quando o poder do Espírito Santo está sobre mim. Quando você é cheio do Espírito Santo, você transborda em esperança. Versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo está falando do ministério dele. Paulo está falando que ele foi chamado também para alcançar os gentios, ou seja, eu e você, para que nós possamos ouvir o Evangelho e sermos santificados pelo Espírito Santo. Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus, então nós não herdaremos o céu se não formos santificados. E agora quem é que nos santifica também? O Espírito Santo. Então no versículo 13 nós aprendemos que temos esperança se temos o Espírito Santo. E agora no versículo 16 aprendemos que somos santificados se temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, é importantíssimo que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Existe um livro muito famoso que se chama O Deus Esquecido, que fala do Espírito Santo. Por quê? Porque muita gente passa
passou a falar do Pai, passou a falar do Filho, mas se esquece do Espírito Santo, que também é parte da Trindade, um único Deus, 3 em 1, já falamos disso aqui 1 milhão de vezes. Mas muita gente se esquece do Espírito Santo, vai orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Jesus, meu Senhor, meu Salvador, e não fala com o Espírito Santo, não fala do Espírito Santo, não tem comunhão com o Espírito Santo, não sabe nada sobre o Espírito Santo, mas quem habita em nós hoje é o Espírito Santo. No Antigo Testamento, quem se revelou foi o Pai. O Espírito estava ali, logo em Gênesis 1, e o Espírito se movia sobre as águas. Nós vamos ver ali o Espírito Santo descendo sobre Moisés, enfim, que depois foi repartido para outras 70 pessoas. O Espírito Santo está ali, mas fica claro ali a ação do Pai. No Novo Testamento, nos Evangelhos, a ação do Filho. Mas a partir de Atos 2, quando o Espírito desce sobre a igreja, nós passamos a ver a ação do Espírito, e é essa que se move entre nós hoje. Por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então no Antigo Testamento houve o tempo do Pai, nos Evangelhos houve o tempo do Filho, e hoje é o tempo do Espírito Santo. É Ele quem está agindo diretamente em nossas vidas. E nós muitas vezes esquecemos do Espírito Santo. Nós não somos amigos do Espírito Santo, nós não temos comunhão com o Espírito Santo, igrejas não estão falando nada sobre o Espírito Santo, só que é Ele quem nos convence, é Ele quem transborda alegria em nós, é Ele quem nos enche de esperança, é Ele quem nos santifica. É o Espírito Santo, então nós precisamos ter mais comunhão com Ele. Amém? Versículo 17. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem à palavra de Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce do outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Então, o que Paulo está falando? Está falando o seguinte. Vamos lá. Não me atrevo, versículo 18, a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Então, Paulo está falando, eu tenho coisa para contar do que Cristo fez através de mim. Ele está falando, eu tenho testemunho próprio, tá? Então, chegou o tempo de nós vivermos os nossos próprios testemunhos, contarmos as nossas próprias histórias. Chega de viver da fé dos outros. Deus fez isso na vida da minha mãe. Deus fez isso através da minha avó. É o Deus do meu pai, é o Deus do meu irmão. Não, tem que ser o teu Deus, tem que ser o meu Deus, tem que contar o meu testemunho. Deus fez isso através de mim, Deus fez isso em mim, Deus fez isso por mim. Nós precisamos contar os nossos testemunhos, mas para isso precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ter vida com Deus, precisamos andar com Deus. Precisamos fazer uma aliança com Deus. Falo daquilo que Cristo realizou por mim, para levar os gentios a obedecerem à palavra de Deus. Então, qual é o intuito de todo o ministério? Levar pessoas que estão perdidas à salvação, através da fé em Jesus. E isso vai ficar claro se essas pessoas obedecerem à palavra de Deus. Versículo 19. Como que as pessoas são convencidas? Pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha aí, o Espírito Santo aparecendo de novo com poder, com sinais e maravilhas, fazendo com que corações de pedra sejam quebrados e pessoas que não criam em Jesus se rendam aos pés da cruz e sejam salvos. Agora, cadê os sinais? Cadê as maravilhas? Cadê o poder do Espírito Santo hoje? Tá aí. Tá aí sim, tem gente que fala que não existe mais. Parece que diminuiu? Parece que sim. Não que diminuiu o poder, mas diminuiu a quantidade. Parece que em muitos lugares não está havendo os sinais e as maravilhas, mas pode ter certeza que em muitos está sim. Talvez a câmera não está lá, talvez os seguidores não estão lá, mas pode ter certeza que Deus não mudou, o poder do Espírito Santo não diminuiu e Ele continua fazendo sinais e maravilhas. E nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo para realizarmos sinais e maravilhas.
Aí Paulo ele continua falando, assim desde Jerusalém arredores até o Ilírico, né, que é a região da costa leste do mar Adriático, tá falando aqui na minha Bíblia, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o evangelho aonde ainda não era conhecido. Então, por onde Paulo passou, ele procurou pregar o evangelho. Em toda cidade, em todo lugar, em todo estabelecimento que ele entrou, em toda aldeia, em toda esquina que ele passou, ele pregou o evangelho. Mas principalmente para quem? Para aqueles que não haviam ouvido, tá? Esse é o principal alvo do evangelho, alcançar pessoas que ainda não ouviram. Tem igrejas hoje que só querem buscar pessoas de outras igrejas. Tem pessoas hoje que só querem evangelizar cristãos. Tem pessoas hoje que só falam de Deus para quem já crê. Não, meus irmãos, o principal alvo do evangelho, a partir do momento que você já foi alcançado, é alcançar outras pessoas que ainda não creem. Então, do que adianta eu só pregar o evangelho para quem já é cristão? Eu só pregar o evangelho para quem já é salvo. É bênção? É bênção. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nós que somos salvos também precisamos de um consolo, de uma exortação, de uma correção, de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé. É claro que precisamos, mas quem precisa ainda mais são aqueles que não estão salvos pela graça ainda. Entendeu? Existe uma historinha muito famosa, e eu já vou encerrar aqui com isso, que é o seguinte: 2 homens se cruzavam todos os dias para ir para o trabalho, eles passavam pelo mesmo caminho. Talvez eu já contei essa história aqui no canal, não tenho certeza. Mas eles cruzavam um ao outro todos os dias para ir para o trabalho. Nos primeiros dias eles só se cruzavam, nos outros dias eles já cumprimentavam com a cabeça, em outros dias eles já davam um bom dia, um tudo bem, até que esses homens tiveram certa intimidade. Agora a questão é, um homem era ateu e o outro era cristão, mas nunca falaram sobre isso abertamente um com o outro. Até que um belo dia o ateu perguntou, olha, você é cristão, não é? E o cristão respondeu, sim, eu sou, com muita alegria. E o ateu perguntou, então você acredita que se nós morrêssemos hoje, ou Jesus voltasse, como vocês tanto pregam, você iria para o céu eternamente e eu iria para o inferno eternamente, num lugar de sofrimento? E o cristão disse, sim, eu acredito nisso, com muita confiança. E o ateu disse, você acredita que se eu entrasse no inferno hoje, eu jamais poderia sair dali? E o cristão disse, sim, é nisso que eu acredito. E o ateu respondeu, e mesmo assim, acreditando nisso, você nunca pregou o evangelho para mim? Você nunca pensou em me dizer aquilo que você pensa, apontando para o caminho de salvação segundo a sua fé? Ou seja, para você, se eu morrer hoje, eu vou para um lugar de sofrimento eterno e você nunca se preocupou em apontar o caminho certo para mim? E o cristão, já triste, falou, realmente eu nunca preguei para você. E o ateu respondeu a ele, certamente você é o mais miserável de todos os seres humanos, porque você tem uma fé na qual diz que se eu morrer hoje, eu vou sofrer eternamente, e você nunca se preocupou em falar nada para mim. Você é o mais miserável de todos os seres humanos. E o cristão foi para um lado chorando, o ateu foi para o outro. E a moral da história é, se nós realmente acreditamos em céu e inferno, se nós realmente acreditamos no Evangelho, na Palavra de Deus, e nós não pregamos a palavra para quem não conhece, certamente somos os mais miseráveis de todos os homens. Estamos vendo um caminhão vir atrás de uma pessoa que está de costas e ela vai ser atropelada e vai morrer, e nós não estamos falando nada. Nós estamos deixando essas pessoas morrerem. Certamente, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, que eu e você possamos pregar o Evangelho aonde quer que passamos, realizando sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo e alcançando principalmente aqueles que ainda não creem. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã, no último dia.